Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44 até o 49. Muitos entendem que essa é a principal porção das Escrituras, a mais importante. Assim como João 3,16 é o principal versículo das Escrituras, alguns entendem que esse é o principal texto completo das Escrituras, né? Esse texto de 44 a 49 de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Meus amados, sem dúvida nenhuma, talvez uma das grandes conquistas da Reforma Protestante foi o sola Scriptura, foi o resgate da importância vital das Escrituras Sagradas para a vida da igreja. As Escrituras Sagradas, durante um tempo, você conhece um pouco a história, houve um momento em que a igreja ela se afastou dos seus princípios, houve um momento em que a igreja ela se afastou do seu Deus, houve um momento em que a igreja ela deixou de ter a sua função profética, a sua característica de pregadora do Evangelho, e se uniu muito intimamente com o Estado e com o Império Romano, dando início então ali à igreja da Idade Média, a igreja romana da Idade Média. Houve um momento em que as Escrituras foram tiradas das mãos das pessoas. Houve um momento em que a tradição, a partir de um ajuntamento, de uma conversa entre Estado e lideranças eclesiásticas, a tradição da igreja começou a ser mais importante do que as Escrituras Sagradas. Houve uma época em que não se podia mais abrir a Bíblia, não se podia mais consultar a palavra de Deus. Houve uma época em que a palavra de Deus ela ficou relegada a segundo plano. Houve uma época em que as Escrituras Sagradas deixaram de ter centralidade na vida do povo de Deus. E por conta das Escrituras Sagradas terem sido tiradas, e não mais abertas no momento de culto, quando muitas vezes se pregava o Evangelho virado de costas para as pessoas, numa língua que as pessoas não entendiam. Você conhece bem a história. E as pessoas não tinham as Escrituras Sagradas nas suas mãos. E as mais terríveis práticas, então, foram adentrando por conta disso, pelo afastamento das Escrituras Sagradas, as mais terríveis práticas foram adentrando a Igreja de Cristo. É claro que o Senhor Deus estava sempre no controle de tudo. O Senhor Deus soberano nunca abandona o seu povo. E nós sabemos que no momento especial da história, né, lá em 1517, exatamente ali, que teve ali o seu ápice no dia 31 de outubro, que nós estamos chegando já próximos, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero, então, ele coloca ali as 95 teses da Reforma, e no decorrer desse grande movimento de reforma, sem dúvida nenhuma, o grande resgate que foi feito, além dos outros solas da Reforma Protestante, da fé, da glória de Deus, sem dúvida nenhuma, da centralidade de Deus no culto, do sacerdócio universal dos crentes, sem dúvida, o sola Scriptura foi um dos mais importantes. E aí, então, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus passou novamente, depois da Reforma Protestante, passou novamente a fazer parte da vida da igreja. Se hoje você tem uma Bíblia na sua mão, com certeza é por causa da intervenção soberana de Deus, que mediante essa reforma trouxe de volta as Escrituras e a centralidade e a inerrância das Escrituras Sagradas, para a vida da igreja. A Bíblia é uma grande bênção, queridos.
A palavra de Deus é uma grande bênção para as nossas vidas. É um grande milagre operado por Deus o fato de nós termos tantas Bíblias, nós temos tantas traduções, nós temos tantas versões. Hoje nós não temos o que reclamar, existem Bíblias de tudo quanto é forma, temos até no celular, mas a Bíblia está na mão do povo de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto de Lucas 24, de 44 até 49, eu gosto muito desse texto, porque esse texto mostra Jesus Cristo próximo da sua ascensão, quando ele já ia subir aos céus, e depois de ter aparecido a última vez para os discípulos, Jesus Cristo, então, ele fala a respeito das Escrituras. Jesus Cristo, ele faz ali uma explanação a respeito das Escrituras e sobre a importância das Escrituras. Tanto que em algumas Bíblias é possível que você tenha ali como tema, Jesus explica as Escrituras. Na minha Bíblia, por exemplo, aqui de Genebra, que é a Almeida Revista Atualizada, está com esse tema. Jesus explica as Escrituras. E por que era tão importante que Jesus falasse a respeito das Escrituras para esses homens aqui? Porque eles eram judeus, eles eram homens, eles eram discípulos, e era muito importante que eles então tivessem a revelação de como as Escrituras Sagradas falavam a respeito do próprio Jesus Cristo, e da importância das Escrituras Sagradas ditas pelo próprio Jesus. Esses homens aqui, eles estavam ansiando por uma explicação, eles queriam saber, eles queriam conhecer, eles queriam saber a respeito das Escrituras, se tudo o que estava acontecendo realmente estava escrito, se tudo o que estava acontecendo realmente estava profetizado. E então Jesus, ele fala aos seus discípulos a respeito das Escrituras. Eles conheciam as Escrituras, e era importante que Jesus então falasse a respeito do entendimento das Escrituras Sagradas. Eu gosto desse texto, querido, porque é a importância das Escrituras Sagradas sendo ressaltada pelo próprio Cristo, faladas pelo próprio Cristo. Eu quero dar aqui para vocês algumas afirmações de Jesus Cristo a respeito das Escrituras, para que a gente possa entender ainda mais as Escrituras Sagradas e também a importância dela na nossa vida e a importância desse Evangelho maravilhoso que chegou até nós através das Escrituras Sagradas. E em primeiro lugar, queridos, a partir do versículo 44, Jesus diz, a seguir, diz o texto, de Lucas, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A primeira afirmação de Jesus Cristo, importantíssima, é que toda a Escritura falava a respeito dele mesmo. Toda a Escritura falava a respeito dele. Ele afirma aqui, queridos, que o Antigo Testamento falava a seu respeito, profetizava a seu respeito. E que aquilo estava se cumprindo naquele momento. E que Deus, o Deus que controla toda a história, tinha enviado o seu Filho para que então realizasse a sua obra, e que tudo isso estava presente e profetizado nas Escrituras Sagradas. Para que eles soubessem que o Deus que escreve as Escrituras é o Deus também que se revela através delas. É o Deus que revela Jesus Cristo, seu Filho, através das Escrituras. Queridos, Jesus Cristo, ele não aparece só no Novo Testamento. A história de Jesus não acontece só no Novo Testamento. A história de Jesus faz parte de um grande plano de Deus, um grande plano de redenção, e desde o Gênesis você vai ver as Escrituras revelando Jesus Cristo, a pessoa bendita de Jesus Cristo. E Jesus diz que nos profetas, nos salmos e na lei de Moisés está falando a respeito dele. A igreja de Jesus, ela não existe apenas a partir do Novo Testamento. Ela existe desde o Antigo Testamento. Aquelas pessoas que viveram no Antigo Testamento, elas também creram em Jesus Cristo, mas no Cristo que haveria de vir. Elas creram em Jesus Cristo, no Messias que haveria de vir.
no Messias narrado e profetizado no Antigo Testamento. Esse Messias que veio na plenitude do tempo. É isso que Jesus está dizendo. Eu existo desde o princípio. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele estava presente na criação, ele estava presente antes da fundação do mundo. E ele está presente nas Escrituras Sagradas e no plano de redenção de Deus desde o princípio, queridos. Desde o princípio. O que eu estou querendo dizer aqui para você nessa noite é que o principal objetivo das Escrituras Sagradas é revelar Jesus para você. Tá bom? O principal objetivo das Escrituras Sagradas é revelar Jesus Cristo e a sua salvação. O principal objetivo das Escrituras Sagradas é mostrar quem somos, pecadores afastados de Deus, e como nós somos salvos. O principal objetivo das Escrituras Sagradas é mostrar que Deus, Ele chama um povo, Ele ajunta um povo, Ele escolhe um povo, e que existe um Salvador para esse povo que se afastou dele, desde o Éden, e esse Salvador se chama Jesus Cristo, e que na plenitude do tempo Ele viria, e Ele então morreria numa cruz e ressuscitaria. O principal objetivo das Escrituras, ditos pelo próprio Jesus Cristo, é revelar a respeito dele para você. E por que é tão importante que nós saibamos disso, queridos? Por que é tão importante que nós saibamos disso? É que existem muitas pessoas abrindo as Escrituras e procurando coisas que as Escrituras não querem, não têm o objetivo de revelar. Não busque nas Escrituras Sagradas um livro de história. Não busque. As Escrituras Sagradas têm muitas histórias, e belas histórias, e verdadeiras histórias. Mas não tente coadunar as Escrituras Sagradas com a maneira que se conta a história da humanidade, que você vai ver algumas divergências. Por quê? Porque esse não é o papel das Escrituras Sagradas. Tudo que está nas Escrituras Sagradas é verdade. E tudo que ela afirma é verdade. Mas o objetivo da Bíblia contar tantas histórias é revelar Jesus Cristo. É através dessas histórias revelar a pessoa de Jesus Cristo para nós. Ela não é um livro de história, apesar de ter muitas histórias. Porque o objetivo dos livros de história não é revelar Jesus. Mas o objetivo da Bíblia, sim, é revelar Jesus Cristo. Não fique procurando na Bíblia aspectos de zootecnia ou veterinária. Não fique procurando na Bíblia a respeito de dinossauros. É possível que você até encontre algumas referências na Bíblia que podem levar a isso, mas esse não é o objetivo da palavra de Deus. Não é esse o objetivo. Não fique perguntando para a Bíblia se a serpente que falou com Eva, com Adão, antes de se arrastar, ela tinha pernas ou não tinha pernas. Não é isso que a Bíblia está querendo revelar para você, apesar de ser normal que a gente pergunte. Nós temos uma curiosidade, não é verdade? A respeito de algumas coisas da Bíblia, sobre o tamanho das coisas, sobre o tempo. Nós temos algumas curiosidades interessantes. E talvez se você ler livros do Adalto Lourenço, ou mesmo pregações desse grande homem, servo de Deus, Adalto Lourenço, você vai ter muitas coisas interessantes a respeito das Escrituras. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a Bíblia ela não foi escrita para satisfazer a sua curiosidade. Tá? A Bíblia ela não foi escrita para satisfazer o seu desejo de especulação. A Bíblia não foi escrita para você ficar fazendo conta a respeito de tempos e épocas. A Bíblia foi escrita para revelar a pessoa bendita de Jesus Cristo a você. Sabe por quê? Porque antes ela revela que você necessita de Deus, necessita de Cristo, porque você se afastou dele por causa do pecado. E é por isso que Jesus Cristo ele dá essa ênfase, olha, de mim está escrito. E ele diz assim, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco,
E importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito nas Escrituras. Importava que se cumprisse, Jesus dando ênfase e valorizando as Escrituras sagradas. Porque elas falam a respeito dele mesmo. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quando você abrir a Bíblia, abra o seu coração para que Cristo se revele a você. Amém? Abra o seu coração para que Cristo, para que a revelação de Jesus Cristo venha sobre a sua vida. E peça ao Espírito Santo de Deus que faça exatamente o que Ele fez com esses discípulos aqui. Para que Ele abra o seu entendimento, para que você conheça o grande e maravilhoso Rei do Universo e Filho de Deus, cujo nome é Jesus. Amém? Essa é a intenção da Bíblia. A Bíblia foi escrita para isso. Tá? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus justamente porque ela, como palavra de Deus, ela revela o plano da redenção de Deus para a sua vida. Ela, como palavra de Deus, ela revela a pessoa de Jesus Cristo. Se nós não entendermos quem é Jesus, se nós não encontrarmos Jesus Cristo na Bíblia, a Bíblia se tornaria apenas um livro comum. Sim, queridos. Com Jesus Cristo, a Bíblia é o livro dos livros e o melhor dos livros. E é por isso que você tem que amar a sua Bíblia. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, queridos, nós não sabemos o quanto de tempo nós ainda vamos poder ter as Escrituras e abri-las. Houve uma época em que as Escrituras foram tiradas das mãos das pessoas. Nós não sabemos se isso vai acontecer de novo. Espero que não. Vivemos um país livre, onde nós temos, por enquanto, a liberdade de abrir as Escrituras sagradas. Mas eu quero dizer para você, não sabemos o quanto isso vai demorar. Não sabemos se teremos essa liberdade o tempo todo. Eu espero que durante muito tempo. Por isso, ame a sua Bíblia. Ame as Escrituras. Tenha ela como seu livro de cabeceira. Medite nela. Leia de todo o seu coração. Peça ao Senhor para revelar a respeito de Cristo para você. Não fique lendo a Bíblia apenas dizendo por quê, como diz o John Piper. John Piper diz que a Bíblia não é para nós abrirmos e ficar por quê, mas. Não, a Bíblia é para que nós abramos ela. E possamos dizer, que coisa maravilhosa é a revelação de Jesus Cristo. É óbvio que você pode perguntar a respeito da Bíblia. É claro, conforme nós vamos aprendendo, nós vamos perguntando e vamos na escola dominical. Aliás, valorize a escola dominical, porque é justamente para que você faça perguntas. Mas não espere que a Bíblia vá satisfazer as suas curiosidades, porque ela vai te revelar a respeito daquilo que é necessário para a salvação. Por isso, se interesse pela palavra de Deus, porque ela está encharcada da pessoa de Jesus Cristo. Não minimize a Bíblia. Não deixe a Bíblia jogada em qualquer canto. Ame a sua Bíblia, meu querido. Ore para que Deus revele a você a respeito daquilo que Ele quer. O versículo 45, ele diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para que compreenderem as Escrituras. Sim, o próprio Jesus abriu o entendimento deles, o próprio Espírito de Deus abriu o entendimento deles. E essa é mais uma revelação, esse é mais um ensino de Jesus a respeito das Escrituras. Ele está dizendo que é o Espírito de Deus que vai revelar a respeito das Escrituras para você. É o próprio Espírito de Deus. Sem a revelação do Espírito de Deus para você, você não vai entender. Sem que o próprio Deus abra o seu entendimento, você não vai entender. É isso que está dizendo aqui. Que as Escrituras, elas são reveladas pelo poder de Deus. E o próprio Jesus Cristo é quem abre o entendimento para que eles compreendam, para que se compreenda as Escrituras sagradas. E é por isso que eu falo novamente, quando você abrir a Bíblia para você ler, em nome de Jesus,
Não leia a Bíblia como fosse caixinha de promessa, tá bom? Não faça aqueles joguinhos com a Bíblia. Leia a partir de Gênesis ou leia a partir de Mateus. E peça a Deus, leia textos completos, leia livros inteiros. Leia porções inteiras das Escrituras, leia perícopes como essa. E peça a Deus para que te dê entendimento, para que abra o seu entendimento, para que você entenda as Escrituras. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Ele vai te dar isso. Mas para isso você precisa buscar a sua Bíblia, queridos. Você precisa ter paixão pelas Escrituras. Para isso nós precisamos valorizar as Escrituras. A Reforma Protestante, ela trouxe algo maravilhoso, que é a inerrância das Escrituras. O fato das Escrituras ser absolutamente verdade e não errar. Por isso, queridos, nós devemos ter paixão pelas Escrituras sagradas. E elas revelam a respeito de Jesus Cristo para nós. Em terceiro lugar, queridos, eu quero dizer para vocês o versículo 46, que diz assim: assim também está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. A terceira afirmação das Escrituras é a respeito do próprio Jesus, e feitas pelo próprio Jesus Cristo, é que Ele deveria padecer e ressuscitar dentre os mortos. Jesus Cristo, Ele tinha uma missão, e essa missão, dita pelas Escrituras, era de padecer e ressuscitar dentre os mortos. Desde lá de Isaías, capítulo 53, dizia que Ele seria o servo sofredor que iria padecer. Lembramos de Jó que diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia se levantará sobre a terra, também falando da sua ressurreição. As Escrituras sagradas no Antigo Testamento também falavam a respeito da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. E com certeza, esse é um dos principais assuntos da Bíblia, o principal assunto da Bíblia, a cruz e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, ela revela a respeito de Jesus, e especialmente da sua cruz e da sua ressurreição. Do sofrimento do servo sofredor, mas também da sua ressurreição. E dessa forma também ela revela que nós, como povo de Deus, também, assim como Cristo, também padecemos durante esse tempo, mas também um dia ressuscitaremos para a glória. Amém? Porque o que acontece com Cristo, acontece conosco. A grande maravilha das Escrituras sagradas a respeito da cruz e da ressurreição, queridos, é que após o sofrimento vem também a glória. Após o sofrimento de Cristo, Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia virá para buscar o seu povo. E naquele dia nós também ressuscitaremos. Mas por enquanto ainda temos que padecer um pouco. Eu não estou querendo dizer que essa vida é só sofrimento, não. Também temos alegria e muitas alegrias de servir a Deus, mas também passaremos pela cruz. Também teremos sofrimentos. E o próprio Jesus Cristo diz que a Bíblia, que está escrito a respeito dele, que a Bíblia revela que Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E se nós, queridos, não cremos na cruz de Cristo, ainda estamos mortos nos nossos pecados. Se não cremos na sua ressurreição e na vida eterna, somos os mais infelizes de todos os homens. E isto está revelado nas Escrituras sagradas. Amém? Eu pergunto para você, é nisso que você crê? Se você ler a Bíblia e você não chegar a essa conclusão e não crer nisso, queridos, você está perdendo tudo. Porque é isso que a Bíblia quer revelar para você. Ela quer falar do Verbo que se fez carne e andou entre nós cheio de graça e de verdade, que na plenitude do tempo habitou entre nós cheio de graça e de verdade, mas que também morreu por nós numa cruz, que padeceu e que ressuscitou dentre os mortos também,
para que um dia nós tivéssemos essa esperança também da vida eterna. Sim, meus amados, a mensagem da Bíblia é a mensagem da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. E dessa forma também ela vai falar a respeito também do nosso sofrimento, mas também vai dizer, através do exemplo do próprio Jesus, que um dia nós também ressuscitaremos para a glória. Amém? Amém. Essa é a mensagem das Escrituras. Em quarto lugar, versículo 47. O Senhor Jesus diz assim: e que em seu nome, no nome dele mesmo, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Queridos, a mensagem da Bíblia também dita por Jesus é uma mensagem de arrependimento. A Bíblia está repleta de exemplos disso, de arrependimento. A mensagem da Bíblia é uma mensagem de arrependimento. Não existe salvação sem verdadeiro arrependimento. O próprio Jesus Cristo está dizendo: olha, eu vim, eu haveria de padecer, eu vou ressuscitar, eu ressuscitei dentre os mortos no terceiro dia, mas agora em meu nome se prega arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Um pouco mais à frente, em Atos dos Apóstolos, você vai ver o grande e maravilhoso discurso de Pedro, lá no capítulo 2. E o discurso de Pedro diz assim: olha, Pedro pregando para aquela multidão, e muitos daquela multidão haviam participado ali da crucificação de Jesus. E Pedro então fala: olha, é necessário que vocês saibam que vocês crucificaram a Jesus. E aqueles que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Rei de todas as coisas. Agora você imagina uma multidão ouvindo a pregação de Pedro, e de repente Pedro fala: olha, vocês crucificaram o Senhor da glória. A Bíblia vai dizer, lá em Atos, no capítulo 2, você vai ver todo o discurso de Pedro. A Bíblia vai dizer que de repente o coração deles foi compungido. Compungiu-se-lhes o coração. Sabe isso que significa? As entranhas daquelas pessoas que estavam ouvindo o discurso de Pedro, de repente começou a se contorcer. Sabe quando a gente faz alguma coisa errada e você percebe: puxa vida, fiz algo terrível. Eu não sei se você já fez isso, Luiz Fernando, sabe? Quando você magoa a sua esposa, você percebe isso. Você percebe que fez mal para ela, e de repente você sente aquela coisa ruim assim. Aí você vai lá e fala assim: bem, eu estou arrependido, me perdoa. Mas é mais ou menos isso que aquelas pessoas elas sentiram naquele momento depois do discurso de Pedro. O seu coração quebrantado, compungido. E não tinha outra coisa para elas perguntaram exatamente isso. Elas disseram assim: o que nós vamos fazer agora? Existe esperança para nós? E a primeira coisa que Pedro diz é: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus. Arrependei-vos. A primeira coisa que Pedro fala é assim: vocês precisam se arrepender. É por isso que Jesus diz aqui, olha, que se pregue arrependimento. Arrependimento, querido, é você olhar para você mesmo, para o seu próprio coração, se reconhecer como pecador, reconhecer que você andou longe de Deus, é você reconhecer que você fez coisa errada, e você chegar com sinceridade do coração e falar: sim, Senhor, eu errei, eu andei longe do Senhor, eu me arrependo, me ajuda, me salva. Eu creio no Senhor, eu preciso do seu perdão. E é por isso que a Bíblia é maravilhosa, queridos. Porque a Bíblia não é apenas um livro de histórias belíssimas, que revela a respeito de Deus, da sua santidade, a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo, da sua obra maravilhosa. Mas ela revela a respeito do seu plano de salvação. E principalmente a Bíblia revela, dita aqui pelo próprio Jesus Cristo, quem nós somos. E que nós precisamos nos arrepender. Que nós precisamos deixar a nossa arrogância, a nossa soberba de lado e dizer para Deus: é verdade, Senhor, eu preciso de você. Eu preciso de Ti.
eu creio no sacrifício do teu filho. Sem arrependimento, queridos, não existe remissão de pecados e salvação. E o próprio Jesus disse que as Escrituras dizem que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Começando em Jerusalém, começaram a pregar o Evangelho, e dali o Evangelho ele se espalha por todo mundo e chega até você. O Evangelho chega até você, o Evangelho chega até mim. E nós estávamos perdidos, sem Deus nesse mundo. Nós estávamos afastados da aliança com o nosso Deus. E dentro desse plano maravilhoso de Deus para o pecador, alguém um dia chega e prega o Evangelho e diz para nós: você precisa se arrepender dos seus pecados. Quantas vezes, Osmar, você já deve ter pregado isso ali na sala, na Vida Nova, sobre a necessidade de arrependimento, não é verdade? Quantas vezes você, meu querido, que conhece o Evangelho, já deve ter falado isso, sobre a necessidade de arrependimento. Não tem para onde correr. É necessário olhar para si mesmo e se perceber como pecador, porque a Bíblia fala e prega a respeito de arrependimento. E isso é o próprio Jesus que está dizendo. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, já que nós estamos falando de arrependimento, quero dizer para você que chegou aqui nessa noite e de repente você ainda não teve um encontro com Cristo, você ainda não tomou uma decisão por Jesus. Eu quero dizer para você que Cristo te convida ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se dos seus pecados. Olhem para si mesmos e se percebam pecadores, porque é exatamente isso que nós somos. Não pense, meu irmão, como um dia eu pensei, que eu não fazia mal para ninguém, então eu era uma boa pessoa. Eu não sou. Eu não era. E ainda não sou. E aquilo que eu faço de bom, e se prego o Evangelho aqui nessa noite, é por causa da graça e da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus. É somente por isso. De mim, absolutamente nada. Não pense como eu um dia pensava, porque não fazia coisas muito erradas, na minha opinião. Eu era uma pessoa boa. A Bíblia diz que não existe um só bom sequer na terra. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Todos pecaram. É por isso que a Bíblia é tão verdadeira, ela não amacia. A Bíblia fala de coisas maravilhosas, mas ela também revela quem nós somos. Como no encontro de Isaías com Deus ali, no início do seu livro, no capítulo 6, quando ele se encontra com uma visão maravilhosa de Deus e se percebe pecador. E ele diz assim, ele mesmo se reconhece como um homem de lábios impuros, e que habita no meio de um povo de lábios impuros também. E os meus olhos viram o rei, ele diz. E de repente, então, você conhece a história, ele recebe ali o perdão dos seus pecados. Figurativamente, como um anjo pega, então, com uma tenaz, uma brasa e toca os seus lábios. Então ele se vê ali perdoado. Mas a primeira coisa que ele fala é o seguinte: eu estou perdido, estou perdido. Exatamente aquilo que aquelas pessoas que ouviram o discurso de Pedro também pensaram. Estamos perdidos, o que nós vamos fazer agora? De repente você está perguntando agora nesse exato momento: pastor, eu estou longe de Deus, o que eu faço? Eu só tenho uma coisa para dizer para você: arrependa-se. Foi isso que aconteceu comigo um dia, foi isso que aconteceu com muita gente aqui. Arrependimento. Jesus diz no versículo 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Arrependimento, querido. A mensagem da Bíblia é a mensagem que revela Jesus Cristo, e Jesus é o centro da palavra de Deus. A mensagem da Bíblia é uma mensagem que revela que o Espírito Santo de Deus é aquele que abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras.
A mensagem das Escrituras, da Bíblia, é também uma mensagem que mostra que estava escrito e que estava prometido que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, sua morte e sua ressurreição. Mas também a mensagem bíblica é uma mensagem de arrependimento. Arrependa-se. Em quinto lugar, queridos, eu estou quase terminando, tá? 48, versículo 48. Vós sois testemunhas dessas coisas. Sabe do que você é testemunha? De tudo isso que está escrito antes. Nós somos testemunhas de que tudo isso aqui é verdade, amém? Nós somos testemunhas. E não tem para onde correr. Nós somos chamados a testemunhar. Eu e você, nós somos chamados a dizer como Isaías: sim, Senhor, eis-me aqui. A Bíblia diz daquele texto, o próprio Deus, a Trindade Santa, diz assim: quem enviaremos? A quem enviaremos? E aí Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu quero ser testemunha dessas coisas. Eu quero ser testemunha do Deus Santo e que eu fui perdoado. Eu quero testemunhar a respeito desse Deus. E ele se tornou um grande profeta de Deus. Eu quero dizer para você, querido, é isso que Deus quer para a sua vida, que você se torne um profeta dele, uma testemunha dele. E se necessário, até você entregar a sua vida em favor disso, porque a palavra grega para testemunha é martíria, que vai dar origem a martírio. Ser testemunha de Jesus nessa época aqui significava em alguns momentos pagar com a própria vida. Ser martirizado. Mas tão difícil e tão valoroso quanto morrer por Cristo é viver a sua vida toda para Ele, amém? Tão valoroso quanto morrer por Cristo e de repente ser um mártir da fé como tantos outros irmãos nossos que morreram porque não quiseram negar a Cristo. Como os apóstolos, como muitos foram pregados de cabeça para baixo, como Pedro, como Paulo que teve a sua cabeça cortada, e como tantos outros, como Estevão que foi apedrejado, como outros na história da igreja, como John Huss, que foi queimado vivo, como John Wycliffe, que foi naquele momento expulso da igreja, enterrado, e depois julgaram ele como herege, um pré-reformador, e foram lá e desenterraram os seus ossos e queimaram em praça pública. Como outros tantos que morreram por causa de Jesus, como vários missionários que morreram por Cristo. Sim, queridos, o nosso chamado é para sermos testemunhas. E se de repente, podemos até morrer por Cristo, mas tão importante quanto isso é viver por Ele, é testemunhar até o fim, até o dia da nossa morte. Amém? Vós sois testemunhas dessas coisas. Mas pastor, eu não estava lá. Eu não vi tudo isso acontecer, eu não vi Jesus morrer e ressuscitar, eu não vi. Eu não estava presente lá no Gênesis, eu não estava presente na época dos profetas, eu não estava presente lá no exílio da Babilônia. Eu não estava presente quando gritaram para Jesus: crucifica-o, crucifica-o. Eu não estava presente quando ele ressuscitou, ou quando ele subiu aos céus, um pouco depois desse acontecimento aqui. Eu não estava lá. Não tem problema não, queridos. Você é testemunha mesmo assim. Tá? Porque Jesus disse a Tomé: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E nós não vimos tudo isso acontecer, mas nós cremos que isso é verdade, porque a Bíblia é verdadeira, amém? Porque a Bíblia é verdadeira. E se você crê que tudo isso que está escrito aqui é verdade, meu irmão, eu só tenho a pedir uma coisa para você, que é um chamado para mim também: testemunhe! Seja uma testemunha. Jesus diz: vocês são testemunhas.
Ele disse aos discípulos: vós sois testemunhas. E se ele disse isso aos seus discípulos, é porque ele está dizendo para nós aqui também. Nós somos testemunhas de que tudo isso é verdade. Então, meu querido, eu quero convidar você a falar, a testemunhar com a sua vida e com a sua boca também, se você conseguir fazer isso. E eu creio que o Senhor Deus, o Espírito de Deus, vai impulsionar você e dar poder para que você fale. É promessa dele, que ele iria falar através de nós. Abra sua boca, meu irmão, e seja uma testemunha. Não somente com seus lábios, também com as suas atitudes. Vós sois testemunhas dessas coisas. Mas em último lugar, versículo 49, eu termino com isso. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus amados, a promessa, as Escrituras Sagradas, a mensagem das Escrituras Sagradas, é uma mensagem que tem como centro a pessoa de Jesus Cristo. É uma mensagem que diz que o próprio Espírito de Deus vai nos abrir o entendimento para compreender as Escrituras. É uma mensagem que fala a respeito da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. É uma mensagem, a mensagem das Escrituras é uma mensagem que prega arrependimento e que nos chama a sermos testemunhas, mas também que nos convida a crer nas promessas do Senhor. Em último lugar, a mensagem das Escrituras é uma mensagem de confiança nas promessas do Senhor. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que foi prometido se cumpriu. Essa promessa que Jesus Cristo relata aqui, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Essa promessa foi feita lá no profeta Joel, que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. E é por isso que Jesus diz assim: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E isso aconteceu. E todo aquele que crê, ele é revestido do poder do Espírito Santo, justamente para testemunhar. Ele é revestido do poder do Espírito Santo para confirmar a sua fé. Ele é revestido do poder do Espírito Santo para que creia verdadeiramente, para que seja regenerado, para que ilumine a sua leitura das Escrituras Sagradas, para que pregue o Evangelho e seja testemunha, mas também para que você creia que existe uma promessa ainda que não se cumpriu, que é a segunda vinda de Jesus. Amém? Existe uma promessa ainda que nós precisamos crer. As Escrituras Sagradas é um livro de promessas que se cumpriram. Todas se cumpriram, queridos. Essa promessa se cumpriu quando eles estavam reunidos. Está lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando eles estavam reunidos e de repente, como um vento impetuoso, o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles começaram a entender as belezas de Deus na sua própria língua, e de repente eles saíram a testemunhar o Evangelho. Eles se tornaram testemunhas do Senhor. Mas eu quero convidar você a crer na Bíblia, no que a Bíblia diz, que um dia Cristo virá e voltará em glória. Abra lá, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 24. Lucas também fala sobre isso, mas eu gosto de Mateus, quando Mateus fala a respeito disso. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24. Existe uma promessa de Jesus que ainda não se cumpriu. A partir do versículo 29. Mateus 24, a partir do versículo 29. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta,
os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Essa é uma promessa que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, amém? Ele virá em glória. Eu peço em nome de Jesus, queridos, creia nas Escrituras Sagradas. E creia que ela prometeu vai acontecer. E ainda resta essa promessa de que um dia Cristo, ao soar da última trombeta, virá com a sua glória sobre as nuvens do céu e todo olho verá. E nós cremos nisso. Essa é uma mensagem das Escrituras que traz esperança para o nosso coração, porque esse evento vai inaugurar aquela sequência de acontecimentos em que nós depois veremos a cidade, a Jerusalém celestial descendo do céu, e nós finalmente estaremos com Cristo eternamente, e vamos morar na cidade eterna, na cidade santa, e vamos estar eternamente com o nosso Deus. Essa é uma promessa. E assim como a Bíblia fala dessa promessa da vinda do Espírito Santo, a Bíblia também promete que Jesus Cristo um dia voltará a segunda vez. Ela prometeu que Ele viria também um dia como Messias. E isso aconteceu. Ele veio, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, mas ela diz que um dia Ele virá a segunda vez. Agora, sobre as nuvens dos céus. E o convite da palavra de Deus é para que nós creiamos nisso. E não somente creiamos, sejamos testemunhas. Amém? Pregue que Jesus vai voltar. Eu espero que você ainda creia nisso, de todo o seu coração. Existem muitas pessoas que não creem. Tristemente, existem pessoas que não creem nessa promessa. Vão ficar muito surpreendidas quando isso acontecer. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que creem. Amém? Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, meu querido, e possa afirmar essas verdades das Escrituras Sagradas ditas pelo próprio Jesus, que você ame as Escrituras e creia nela de todo o seu coração. Amém?